Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos as atualizações sobre prognóstico climático e previsão do tempo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom pessoal, como é um início de mês, como esse é o primeiro vídeo do mês de dezembro, nós começamos a nossa análise com um prognóstico climático, tanto em relação à chuva quanto em relação à temperatura. Aquelas análises que nós fazemos locais por locais, olhando as regiões, nós sempre estamos olhando a previsão do tempo a curto prazo. Aqui é uma projeção a mais longo prazo, nesse caso em específico, olhando o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, o que o prognóstico do INMET mostra para a gente é como que possivelmente a chuva vai se comportar em relação à média histórica, se ela vai ficar acima do normal ou abaixo do normal. Então, se a gente começar olhando aqui pelo mês de dezembro, o mês de dezembro que já tem uma mudança em relação ao cenário observado dos últimos meses, onde a tendência era sempre de chuvas acima da média, a gente consegue ver que dezembro fica no cenário já trazendo para a região central e grande parte da região do Rio Grande do Sul uma condição de chuvas abaixo da média, oscilando aí de 10 a 50 milímetros abaixo da média. Algumas regiões, que destacadas em cinza, podendo ser consideradas chuvas dentro da média histórica. E aí, algumas regiões como o noroeste, e o oeste do estado, o extremo oeste do estado, a gente começa a ver, continua a ver, na verdade, um cenário ainda de anomalia positiva, ou seja, chuvas podendo oscilar de 10 a 50 milímetros acima da média. Conforme a gente caminha para o início de 2024, olhando janeiro de 2024, a gente vê que a tendência continua muito parecida, mas predominando principalmente chuvas dentro da normalidade. Lembrando aqui que o dentro da normalidade ainda são volumes significativos, que oscilam de 100 a 140, 180 milímetros no mês de janeiro, com, de novo, destaque aqui para algumas regiões aqui indicadas de azul que podem ainda apresentar chuvas acima do normal e algumas regiões que podem apresentar chuvas abaixo, então não é uma condição generalizada. E em fevereiro, que é uma projeção até mais longo prazo, então a gente precisa lembrar que a assertividade pode ser até menor, do que quando a gente olha agora o mês de dezembro, que é o nosso mês atual, e o mês de janeiro, que é o próximo mês. Mas, de qualquer forma, o mês de fevereiro indica pra gente que predomina um cenário de chuvas dentro da normalidade ou acima do normal. De novo, com algumas regiões aqui podendo ficar com chuvas levemente abaixo do normal, tá? Lembrando que chuvas abaixo do normal não necessariamente indica que não vamos ter chuvas ocorrendo nesse período, tá? É só que elas podem ficar abaixo do que é considerado média histórica para a região, tá? Olhando para a temperatura a gente segue no mês de dezembro com um cenário onde praticamente só o sul do país apresenta um cenário de temperaturas dentro da média, principalmente o Rio Grande do Sul, boa parte do Rio Grande do Sul com temperaturas dentro da média. De novo, uma faixa aqui em azul indicando possibilidade de temperaturas abaixo do normal, oscilando de menos 0,2 a menos 0,6 graus Celsius. E a região aqui mais próxima à Serra Gaúcha, que pode ter temperaturas acima da média. Esse cenário vai mudando conforme nós entramos em 2024. Então, em janeiro já começa a apontar para cenários mais predominantes de temperaturas acima do normal, de novo com a faixa mais sul do estado podendo ficar dentro da normalidade. E novamente em fevereiro a gente começa a ver essas anomalias positivas até serem mais intensas. Então, nós podemos ter aí uma oscilação de 0,4 a 0,6 até 1 grau Celsius acima da média, ficando mais em concordância com o que a gente tem observado para o restante do país, que vem nessa sequência de temperaturas acima do normal. Bom, entrando na nossa previsão do tempo agora, então já discutimos um pouquinho de projeção climática, então vamos falar da nossa previsão do tempo, começando pela região noroeste. A região noroeste que os últimos 15 dias choveu bem, em um volume muito preciso, muito similar ao previsto pela Climatempo, a região noroeste como um todo, não só Santa Rosa aqui. Daqui para frente a gente pode observar uma queda, em relação ao volume de chuvas previsto, ainda Climatempo indicando um volume mais significativo de 119 milímetros, enquanto que o NOAA indica aí mais ou menos 52 milímetros acumulados nesses próximos 15 dias, com destaque para o início da nossa previsão, que fica com volumes
praticamente nulos, segundo o NOAA, ou retomando só uma chuva a partir agora do dia 14 e 15, segundo a Climatempo. A gente também pode observar, né, que tem uma elevação na temperatura. A gente tem ouvido notícias, né, de que a próxima onda de calor que está para atingir o Brasil no fim dessa semana, né, na próxima semana, pode chegar até o sul do país, e a nossa previsão mostra isso, que a gente pode ter temperaturas elevadas aí em torno do dia 15, 16 e 17, se estendendo até o dia 18 de dezembro. Olhando São Luís Gonzaga, que também tivemos um cenário muito parecido com o previsto nos últimos 15 dias, e daqui para frente segue um padrão bem próximo ao Santa Rosa, enquanto que o NOAA traz volumes bem baixos, então aqui somando no total 44 milímetros para os próximos 15 dias, a Climatempo aposta no volume um pouco mais alto, de 110 milímetros, principalmente agora do dia 14 até mais ou menos o dia 18, 19, onde o NOAA não traz previsão, mas a Climatempo sim, tá? De novo, destaque para a onda de calor que a gente vê sendo uma constante aí nas diversas regiões do sul, como nós vamos ver mais para frente. Campo Novo, a gente tem o Climatempo somando um volume um pouco mais baixo do que as demais regiões, né? As localidades da região noroeste, somando 99 milímetros, e NOAA segue constante aí nesse patamar entre 40 e 50 milímetros, aqui trazendo 47 milímetros para os próximos 15 dias. Novamente, destaco mais uma vez que o observado, né, no acumulado pelo menos, aqui para Campo Novo também foi muito similar a previsão da Climatempo. Entrando na região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa, né? Olhando a previsão, a gente começa a enxergar já uma redução nesse volume de chuvas, principalmente pela Climatempo. A NOAA segue um padrão, né? Mas agora a gente já vê que as duas previsões se assemelham e se aproximam, né? Então a Climatempo prevendo 88 milímetros para os próximos 15 dias e o NOAA prevendo 58 milímetros, ou seja, praticamente aí 30 milímetros a menos em relação à Climatempo. De novo, a Climatempo antecipando um pouco esse volume de chuvas em relação à previsão do NOAA. Nós vemos essa elevação na temperatura prevista para os próximos dias também, principalmente no final de semana. E os últimos 15 dias foi de bastante chuva aí, inclusive superior ao que estava sendo previsto a Climatempo, tá? Acho que aqui em Água Santa, se eu não me engano, atingiu aí em torno de 200 milímetros os últimos 15 dias. Olhando Sarandi que nós temos de novo, né, Climatempo reduzindo um pouco o volume previsto acumulado para os próximos 15 dias, somando um total de 80 milímetros, enquanto o NOAA segue aí na casa dos 50, somando 53 milímetros aqui para a região de Sarandi. Então, volumes bem baixos, né, em relação ao que a gente tem visto nos últimos dias, nos últimos meses principalmente. Isso associado à onda de calor pode gerar alguma preocupação, apesar da disponibilidade hídrica estar bem favorável a praticamente todo o estado, né? Em decorrência até dessa chuva que nós tivemos nos últimos 15 dias, que aqui em Sarandi também superou o previsto pela Climatempo, e o NOAA jogou aquela previsão lá para baixo, né? E de fato não acertou. A Climatempo foi a mais assertiva aí nessa última quinzena em relação ao previsto e observado. Olhando Não Me Toque, a Climatempo também traz um volume menor de chuvas, né? Então, somando aí 77 milímetros contra 56 do NOAA, então elas já estão muito mais próximas nessa previsão. Então, um volume realmente reduzido aí em relação aos últimos 15 dias. Onda de calor também se destaca para esse próximo final de semana. A gente vê que até a mínima sobe bastante, com uma redução aí da amplitude térmica. Então, muito provavelmente, não só a máxima vai estar elevada, mas a nossa temperatura média também vai ser influenciada aí por essa onda de calor. Olhando Ibirubá que se assemelha muito com o Não Me Toque, onde o NOAA soma 56 milímetros contra 76 previstos pela Climatempo. De novo, né, a Climatempo traz um pouco mais de chuva antecipada, começando agora do dia 14 para o dia 15, enquanto que o NOAA aponta para a retomada dessas chuvas só agora a partir do dia 19 para o dia 20, apresentando aí um período relativamente longo sem chuvas para a região de Ibirubá e as demais regiões que nós já analisamos. Os últimos 15 dias em Ibirubá reduziu um pouco, né, o volume em relação às outras localidades da região, mas mesmo assim superou aí a casa dos 100 milímetros acumulados, tá? Entrando na região do Noroeste Centro que nós começamos aqui por Panambi
Panambi também teve um volume de chuva significativo nos últimos 15 dias, que a partir aí do dia 9 de dezembro já começou a apresentar uma leve queda e, de novo, segundo a nossa previsão, NOAA indica que essa chuva só se retoma a partir do dia 19 para o dia 20. Clima-tempo um pouco mais otimista joga isso novamente para o dia 14 e dia 15, e os volumes, de qualquer forma, apesar de divergirem um pouco, seguem baixos em relação aos observados dos últimos tempos. Então, o NOAA somando 55 milímetros e a Climatempo somando 80 milímetros nos próximos 15 dias. Lembrando que, né, nossa previsão está indo aí até o dia 26 de dezembro. Olhando Cruz Alta aqui nós temos, né, também um volume significativo de chuvas ocorrendo nos últimos 15 dias, e a previsão da Climatempo já é um pouco mais otimista para a região de Cruz Alta do que as demais localidades do Noroeste Centro, principalmente. Então, somando aqui 100 milímetros, e esses 100 milímetros se concentrando principalmente aqui do dia 14, 15 até mais ou menos o dia 18, 19, né, e depois uma queda nesses volumes, enquanto que a que o NOAA, né, continua somando aqui 53 milímetros, começando a partir do dia 19 para o dia 20. A onda de calor persiste aqui na região de Cruz Alta, né, onde a gente pode ter temperaturas próximas a 40 graus, depois uma leve queda, e mesmo assim, temperaturas altas, né, até o final da nossa previsão, de novo, uma mínima também sendo jogada para cima, diminuindo a nossa amplitude térmica. Olhando Tupaciretã até mais positivo ainda, né, a previsão da Climatempo, somando aqui no caso 117 milímetros, de novo esse volume concentrado aqui entre o dia 15 até mais ou menos dia 18, 19, Climatempo segue no mesmo patamar de 51 milímetros previsto aqui para Tupaciretã a partir do dia 20, né? Então, um volume bem menor, né? Menos da metade, mais da metade, na verdade, em relação a Climatempo, mas a gente vê também aqui a projeção para uma elevação na temperatura, principalmente nesses dias aqui, onde nós temos a previsão de chuva da Climatempo. Então, a Climatempo está supondo que com essa onda de calor a gente tem aí volumes mais significativos de chuva nesses próximos dias. Olhando Júlio de Castilhos fica bem próximo a Tupaciretã, então nós temos aí 116 milímetros sendo previstos pela Climatempo, contra 53 milímetros previstos pelo NOAA, né? De novo, os maiores volumes da Climatempo concentrados agora do dia 14 e 15 até o dia 18 e 19, com destaque aqui para o dia 18, entre o dia 18 e 19, que esse volume supera aí 20 milímetros, chega próximo a 30. Nos demais dias, volumes mais baixos aí ocorrendo, mas de forma constante, né? Diferente do que o NOAA traz para a gente. O NOAA, de novo, traz um cenário aí de chuvas retomando só em torno do dia 20, sendo que, por enquanto, cessou essa chuva no dia 8 de dezembro. Entrando na região Centro-Sul que nós começamos aqui por São Cepé. Então, São Cepé, Climatempo continua prevendo um volume um pouco melhor, de 108 milímetros, né? Então, trazendo até um volume um pouco mais intenso do que outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, né? De novo, concentrando essa previsão aqui do dia 15, 14 e 15 até mais ou menos o dia 20 e 21, né? Para esses 108 milímetros, os restantes dos dias já tem pouca chuva significativa, e no caso do NOAA, além de prever um volume menor, né, de 48 milímetros, ele inverte, né, ele traz esse volume ocorrendo principalmente aí a partir do dia 21 para o dia 22, com maior volume previsto aqui no dia 26 de dezembro. Destaque novamente para a nossa onda de calor, né, que eleva as temperaturas máximas e mínimas também na região centro-sul do país. Olhando Caçapava do Sul, a gente tem um volume bem significativo sendo previsto pela Climatempo, acho que o maior que a gente observou até agora, apesar de uma leve mudança aqui na escala, né, o que faz parecer aqui um volume bem significativo, mas reparem que o maior volume fica aqui do dia 18 para o dia 19, também na casa dos 30 milímetros, mas de qualquer forma é o maior volume previsto aqui na região Centro-Sul, de 124 milímetros, previstos pela Climatempo, enquanto que o NOAA segue aqui no patamar de 44 milímetros.
Olhando Bagé que também segue com uma previsão bem positiva, segundo a Climatempo, de 133 milímetros, né? Já veio com alguns volumes consideráveis nos últimos 15 dias. Noa também traz um volume levemente superior às outras localidades do Centro-Sul, trazendo 51 milímetros acumulados nos próximos 15 dias. E, de novo, né, destaque para a onda de calor que pode atingir mais o final dessa semana, que também aparece aqui para Bagé. E por fim, entrando em Arroio Grande que a gente tem uma leve redução do volume previsto pela Climatempo e um aumento do volume previsto pelo NOAA. Então o NOAA somando 60 milímetros para os próximos 15 dias contra 103 milímetros previstos pela Climatempo. Os últimos dias também não foram de chuvas tão significativas ali para Arroio Grande, então a gente segue aí numa condição com menos disponibilidade hídrica, apesar de ainda positiva, né? Um período aí significativo sem chuvas, tanto ocorrido quanto sendo previsto, mas, segundo a Climatempo, isso retoma logo a partir agora do dia 15 para o dia 16, se essa previsão se confirmar. De novo, né, a onda de calor aparecendo aqui, com destaque para o dia 16 e 17, ela não é tão constante aqui na região Centro-Sul, durando alguns dias a mais, né, do que em outras regiões, mas a gente observa, de fato, essa onda de calor atingindo a região do sul do país, principalmente o estado do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e também, né, encerro a nossa jornada de ClimaCast do ano de 2023. A partir de agora nós vamos entrar em um pequeno recesso e nos retomamos em janeiro, mas de antemão gostaria de agradecer, né, o acompanhamento de vocês, a parceria da RTC. Espero de coração que as informações compartilhadas aqui sejam relevantes para o dia a dia de vocês, sempre disposta a ouvir, né, feedbacks. Então, se vocês têm alguma sugestão para o ano de 2024, para a gente continuar trazendo aí informações relevantes e, de fato, dando esse foco no clima com a seriedade e profissionalismo que ele merece, deixem aqui, estou à disposição para a gente conversar e continuar esse monitoramento. Desejo boas festas a todos e nos vemos no ano que vem.